O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E hoje nós então celebramos essa solenidade de Pentecostes, que marca para nós o término de um tempo muito rico, a qual então nós vivenciamos no decorrer de 50 dias, o tempo chamado Pascal. Esse tempo de Páscoa, de ressurreição, de vida nova, onde nós podemos então refletir acerca da ressurreição e principalmente, sobre aquilo que a ressurreição de Cristo, ela então age em nós, ela realiza em nós, não somente pensando na realidade pós-vida, mas já no hoje da nossa história. Porque quando nós então vencemos, por exemplo, uma enfermidade, uma situação adversa em nossa vida, é vida nova, é um novo início, é um recomeço, é uma nova criação que Deus realiza em cada um de nós. Então hoje nós encerramos com essa solenidade de Pentecostes, coroando justamente essa riqueza que é para nós o tempo pascal. E, como nós vamos refletir, Pentecostes, traduzindo do grego, significa 50 dias após então a Páscoa. E assim então, nós queremos hoje pedir a esse Espírito Santo de Deus que de fato se faça presente na nossa vida, para que nós possamos então ser testemunhas e que esse Espírito possa fazer em nós novas todas as coisas. E assim então, meus queridos amados irmãos, podemos avançar para as leituras que a liturgia de hoje nos propõe, porque poderíamos falar dessa solenidade vários temas, vários aspectos, mas vamos então concentrar naquilo que a liturgia propõe para cada um de nós. Nós temos então, na primeira leitura de hoje, nós temos o evangelista São Lucas, que é o autor também do livro dos Atos Apóstolos. Ele então vai descrever para nós como se deu Pentecostes para a sua comunidade. E olha só, chegado o dia de Pentecostes, e Pentecostes era uma das 3 maiores festas que os judeus celebravam. E que significa Pentecostes? É a vinda do Espírito Santo para os judeus? Não. Pentecostes tem origem, uma festa agrária. Por quê? Eles celebravam, nessa festa, 50 dias. E é um tempo onde então eles podiam colher os frutos, e os primeiros frutos separavam-se e eram ofertados ao Senhor, as primícias, os primeiros frutos, a qual Deus então, Ele pôde mandar a chuva, Ele adubou o solo, para que pudesse então ali fazer aquela flor crescer, aquela árvore florescer e dar os frutos. Então, era uma festa de agradecimento, de louvor, de gratidão a Deus, pelo benefício de poder então colher os frutos, do trabalho humano, mas que com a graça de Deus, aquele alimento pode então chegar à mesa de muitas pessoas. Então, como a gente pode perceber, ela não tem nada a ver com a questão de Espírito Santo, da religiosidade. É claro, a religiosidade no sentido de poder então olhar para Deus, a ação de Deus no meio do seu povo. Mas com o passar do tempo tomou uma nova conotação essa festa de Pentecostes, onde então foi-se traduzido, ou melhor dizendo, reinventado o seguinte sentido: se nós celebramos em Pentecostes então os frutos, a qual Deus concede à humanidade,
nós também devemos celebrar, né? No dia em que Moisés então sobe ao monte e recebe as tábuas da lei, ali está então um caminho para que o ser humano possa também produzir os seus frutos. Então, passa para a conotação de celebrar o dia em que o povo de Israel recebe as tábuas da lei, os mandamentos, os 10 mandamentos, como caminho de vida e salvação. E é claro que Lucas, né, ele olhando para essa história da festa de Pentecostes, ele vai então traduzir, ou melhor dizendo, dar uma nova conotação agora para o povo cristão. Vai dizer o seguinte, olha, se aos frutos, né, seja agrário, seja de vida, como é os mandamentos, a tábua da lei, agora para nós enquanto cristãos, o Espírito Santo, ele é esse fruto, é as primícias da ressurreição. Então por isso que é celebrado 50 dias depois, né, da Páscoa, ou seja, onde Cristo ressuscitou, então 50 dias após nós colhemos esse fruto, que para nós é de fato o Espírito Santo. É esse grande fruto que vem realizar e fazer nova todas as coisas em cada um de nós. Então olha só, entendido isso, nós podemos então agora ir para o Evangelho, ou melhor dizendo, para a primeira leitura ainda, né? O Evangelho fica mais adiante. Por quê? Olha só que interessante. Ele faz questão de poder então mostrar que é uma ação de Deus. E para ser uma ação de Deus tem que ter uma teofania. E aí nós vamos ver então aqui vários símbolos, elementos que narram para nós a presença de Deus. E olha só, um barulho do céu, uma ventania forte, onde então encheram a casa onde se encontravam, e aparece línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então são elementos para mostrar para nós que tudo aquilo que aconteceu é através de Deus, é a ação de Deus vindo sobre o Espírito Santo, que é para nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É essa promessa de Deus que agora se cumpre diante da igreja que estava ali reunida. Por quê? Estavam reunidos, e olha só, ele faz questão de dizer que também que Maria estava presente, né? Então, nós temos a oportunidade, também estamos reunidos aqui hoje, Maria também está no meio de nós temos também a oportunidade de pedir e clamar para que esse mesmo acontecimento, ele se faça presente na nossa vida enquanto igreja nos dias de hoje. E aí então, nós poderemos vencer todo tipo de situação adversa em nossa vida, que muitas vezes nos traz incerteza, insegurança, medo, transtorno. Saímos aqui renovados, alimentados na esperança que não decepciona. Então, olha só, continua dizendo aqui para nós, né, essa primeira leitura, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, né, conforme o Espírito inspirava cada um deles, né? E é claro que aqui nós precisamos compreender o seguinte, que não é o dom, né, onde nós conhecemos como um dom, um carisma do Espírito Santo, chamado glossolalia, né? Onde então se fala, né, na renovação carismática, tem o dom da língua, onde se reza, se ora, né, em outras línguas, mas não é isso. Está dizendo aqui o seguinte para nós. Ontem, no terceiro dia da vigília, nós celebramos então a vigília, né, de Pentecostes. E nós podemos então ali ver na primeira leitura de ontem, que nós narrava para nós o quê? Um acontecimento do povo que queriam ser como deuses, chamado como a Torre de Babel, né? Construíram essa Torre de Babel, e Deus ali confundiu as línguas para poder tirar do ser humano esse desejo de ser autossuficiente, egoísta. E agora, nesse momento, Deus então faz nova todas as coisas, mandando o seu Espírito Santo, e novamente essa linguagem, ela pode ser novamente, né, identificada, falada, entendida e compreendida por todos os povos, línguas e nações. É o que nós ouvimos aqui nessa primeira leitura. Nós tínhamos então, de acordo com a festa, né, judaica de Pentecostes, várias pessoas de vários, né, países, cidades vizinhas, que falavam outras línguas, mas agora eles podem ouvir todos falando na mesma linguagem. E que linguagem é essa? Ora, a linguagem do amor. Independente se nós estamos lá no Japão, que é uma linguagem diferente, lá na Espanha, lá em Portugal, que é uma linguagem mais próxima da nossa, mas enfim, quando se fala em amor, todos compreendem, todos entendem. Então essa é a grande riqueza, é esse Espírito Santo que nos ajuda a poder então falar essa mesma língua, de poder então fazer o bem, de poder então ser sinal de Cristo para o mundo. Essa linguagem agora é compreendida por todos.
Então, é esse grande evento que acontece nessa primeira leitura. E assim, então, as pessoas ouvindo falarem ali, os discípulos, mas espera aí, não são todos galileus? Como a gente entende e compreende isso? Ora, é o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda a poder compreender essa linguagem do amor, para que nós possamos levar esse amor adiante e assim transformar essa realidade que nos cerca. E aí, então, nós precisamos pedir, clamar o Espírito Santo, como a primeira leitura nos fala, e o Salmo vem em nosso auxílio, né? Nos ajudar a rezar, clamar, pedir esse Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, porque é Ele quem renova e faz novas todas as coisas. Então nós queremos pedir e rezar como salmista, pedindo sempre esse Espírito Santo na vida de cada um de nós. Mas olha só, nem sempre é fácil a gente então poder ter uma vida no Espírito, porque muitas vezes, né, nos deparamos com os nossos desejos, com aquilo que o mundo nos apresenta. E a segunda leitura de hoje, a qual nós ouvimos, então, Paulo escrever para a comunidade de Corinto, ele fala justamente dessa realidade. Porque, olha só, a comunidade de Corinto é uma comunidade que recebeu o Espírito Santo. Tanto que Paulo vai dizer aqui, olha só, são vários, a diversidade de dons, mas um mesmo Espírito, a diversidade de ministérios, carismas, mas todos são do mesmo Espírito. Por quê? Na comunidade havia o seguinte: aqueles então que, por exemplo, falavam em línguas, oravam em línguas, se achavam melhor do que aqueles que então tinham o dom da cura, aquele que tinha o carisma de poder então proclamar, falar da palavra. Então havia ali uma disputa, uma rivalidade, e Paulo então quer colocar tudo no seu devido lugar. E vai dizer então para eles, olha só, tudo isso que vocês têm vem do mesmo Espírito. Não adianta dizer quem é o maior ou o melhor, se não tiver ali em comum união, de nada vale tudo isso. Ou seja, os dons e carismas, se não colocados a serviço do próximo, de nada adianta. De nada adianta eu ter sabedoria de falar da palavra de Deus, se eu quiser somente transparecer, agora eu vou gravar vídeos, vou fazer ali um canal do YouTube falando somente disso, aquilo, outro, mas se eu não colocar isso a serviço do próximo, na comunidade, do que adianta? Não vou ser reconhecido, né, por isso, e do que vale o reconhecimento do ser humano? Nada vale. Agora, o reconhecimento de Deus, de fazer a vontade de Deus, estar sendo instrumento de Deus, isso sim edifica, e isso mostra que de fato isso vem de Deus. Porque do contrário, vem do ser humano. E como nós temos pessoas no dia de hoje que querem se beneficiar até mesmo, né, da religião, da fé das pessoas, mas enfim, isso é assunto para outro contexto. Então Paulo busca colocar tudo isso no seu devido lugar, dizendo que é o mesmo Espírito que age em tudo e em todos. Então, esses dons, carismas servem para um único objetivo: ser colocado a serviço da humanidade e da comunidade. Senão, de nada adianta isso. E aí nós podemos então ver que Deus ele tem pressa para poder então realizar, né, transformar, fazer nova todas as coisas. É o que nós ouvimos então no Evangelho de hoje. E se nós prestamos atenção, esse Evangelho é o mesmo Evangelho que nós ouvimos lá no domingo de Páscoa. Onde então, olha só, qual o contexto a qual estão vivendo então os discípulos? Jesus morreu. E agora? O que nós vamos fazer na nossa vida? E outra, se mataram Jesus, quem dirá de nós? Vão matar também a gente. Então eles estão num contexto de medo, de insegurança. E olha só, é por isso que então João, ele faz questão de dizer o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Por quê? Noite, a ausência de Deus. E primeiro dia da semana, o dia da nova criação. Então, para João, o Evangelho, né, escrito um pouquinho mais adiante, cerca de 100 anos, né, ele pode trazer para nós uma grande riqueza, né, teológica, para poder então transparecer ali para a comunidade aquilo que é o desejo de Deus, né? Porque foi refletido, então ele sabe qual é a vontade de Deus e pode falar com maior propriedade. Então, olha só, o primeiro dia da semana, tempo da nova criação, e para João, Jesus veio, então, fazer nova todas as coisas, fazer um homem novo, uma mulher nova. Então, é o tempo da nova criação, mas olha só, estão fechados por medo dos judeus, os discípulos estão ali, né? Fechados ali, as portas fechadas e com medo. E olha só, mas mesmo assim Jesus, ele não abandona as pessoas que buscam respostas e tem dúvida na sua vida acerca de uma situação que está vivenciando.
E ele se põe então ali no meio deles, e a primeira frase de Jesus é aquilo que de fato o ser humano necessita: a paz esteja convosco. Mas a paz aqui não é um contexto de ausência de guerras, né? A paz é a paz interior, que todos nós buscamos, almejamos. Então Jesus deseja essa paz aos seus discípulos e mostra mãos lá dizendo: olha, eu sou aquele que então estava crucificado, mas que venci, eu ressuscitei. Então ele mostra as mãos e o lado, e mais uma vez diz para eles: a paz esteja convosco. Mas olha que interessante, aqui nós então temos a oportunidade de poder refletir e fazer um paralelo, né, da primeira leitura de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, e o Evangelho de São João. Por quê? Olha só, Lucas, se nós prestarmos atenção, ele está dizendo que a festa de Pentecostes, ou seja, Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, se deu 50 dias após então a ressurreição. Por quê? É o tempo de então plantar para que a pessoa possa colher. Então, para Lucas, ele vai então analisar que esse tempo é o tempo em que Jesus preparou seus discípulos para poder então voltar para o Pai e depois enviou o seu Espírito Santo. Mas João já é diferente, olha só. João diz o seguinte: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, sopra sobre eles o quê? O Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Então, se para Lucas o Espírito Santo se dá 50 dias depois, para João o Espírito Santo, ou seja, Pentecostes, se dá no mesmo dia da ressurreição, porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de poder fazer nova todas as coisas, de recriar a humanidade. E é por isso que então sopra sobre eles, ou seja, Pentecostes acontece no mesmo dia da ressurreição. E olha só, sopra e vai dizer o seguinte: ele sabe que o ser humano, para poder então ser recriado, ele precisa do perdão. Ele precisa do perdão. E é por isso que ele vai dizer: olha, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então, como nós podemos perceber, né, temos aqui duas reflexões muito interessantes, mas todas elas apontam para o seguinte: que o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele veio então fazer nova todas as coisas. Então, meus queridos amados irmãos, nós tivemos então esse tempo de preparação e hoje podemos então olhar para a nossa vida e pensar, refletir. No decorrer então desses 50 dias, o que aconteceu na minha vida? Melhorou algo? Eu mudei em algo? O que eu preciso ainda trabalhar, melhorar? Como que Deus pode realizar em mim nova todas as coisas, se eu não permito, se eu não dou acesso para Ele? Então é um tempo de nós podermos refletir e entender que sem o Espírito Santo nós não somos nada. Então é preciso pedir, clamar esse Espírito Santo, mas primeiramente abrir o nosso coração, como nós então cantávamos, né, nessa belíssima sequência de Pentecostes. Nós então queremos, olha só, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Tudo isso então se faz presente na nossa vida, o Espírito Santo. Quem de nós não tem um coração duro, muitas vezes pela mágoa, ressentimento? Quem de nós não passa por uma dor, um sofrimento, uma enfermidade, precisa ser curado? Quem de nós então não precisa dessa luz bendita, né, para que aqueça o íntimo de nós? Quem de nós, né, não precisa o consolo que acalma, que esse Espírito é hóspede da nossa alma, né, para que ele possa trazer doce alívio em cada um de nós? Então todos nós precisamos e devemos então usar essa ferramenta que Deus então concede a cada um de nós através do Espírito Santo, para que ele então nos ajude a podermos então olhar que a nossa vida tem sentido sim, mas eu preciso compreender como Deus então e o que Deus pede para mim e como eu estou agindo nesse mundo para poder transformar essa realidade. Porque muitas pessoas pensam que para poder mudar essa sociedade, essa situação que nós estamos vivenciando, cabe somente às autoridades religiosas, autoridades políticas, enfim. Mas e nós? Qual o nosso papel no mundo? Então nós somos agentes de transformação, e para que então tudo isso aconteça em nós, nós queremos clamar e pedir esse Espírito Santo, porque ele precisa estar presente em cada um de nós. E para que nós possamos então realizar nova todas as coisas, que nós possamos nos abrir à ação desse Espírito e rezar, pedir, clamar sempre, para que ele possa então nos enriquecer. Olha só quantos dons e quantas ferramentas nós temos aí, ó. Vamos então olhar aqui, né? Porque
que é tão bonito essa nossa simbologia aqui. Olha só, o primeiro dom da fortaleza, dom da sabedoria, mas fortaleza, e eu gosto de sempre frisar isso, não é de ser mais forte que o outro, melhor que o outro, não. Fortaleza porque eu tenho força para vencer a situação adversa, porque Deus vai realizar nova todas as coisas. Sabedoria do que? Ser ali, né, um cientista, ser uma pessoa ali estudiosa, doutor, não é isso. Sabedoria do poder, então, saber ver nas entrelinhas da história o caminho que Deus quer para mim, e não a minha vontade, não a vontade do mundo. Piedade, se compadecer com a dor e o sofrimento do outro, né? Temor de Deus, olha só, quanto está em falta esse grande dom. Temor de Deus não é ter medo de Deus, né? Temor de Deus é colocar Ele no lugar certo, de poder então dar a Ele o espaço devido na nossa vida, né? Isso com certeza nos ajuda a poder também reencontrar no nosso sentido. Entendimento, quantas vezes nós precisamos desse dom, né? De entender o porquê disso, o porquê daquilo, mas muitas vezes a gente quer a resposta de prontidão, aí vai lá no Google e busca, não, deixa que o Espírito Santo mostre para você, mas no tempo dele, né? Não é no nosso tempo. O dom do conselho, olha, quantas vezes nós precisamos desse dom, né? E temos um último aqui escondido, que eu não estou enxergando ali, que é o dom da ciência, né? Que é para nós podermos enxergar que nas entrelinhas da história, Deus age, né? Da forma correta, e Ele vai apontar o caminho, desde que nós então peçamos e pedimos a Ele que mostre esse caminho para nós, para que nós possamos então superar e enxergar além dessa realidade. Então, são vários dons que se fazem presente na nossa vida, nós vivemos melhor. Agora, se nós não vivemos, vamos dizer que Deus nos abandonou, vamos esquecer de Deus, nos afastar de Deus, mas está aí o caminho. E o que nós buscamos? Aonde nós buscamos? Então, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Espírito Santo e aproveitar essas ferramentas, a qual então Ele possa então e quer realizar em cada um de nós, para que nós possamos nos reencontrar e nos reencontrando, nós possamos então ser sal da terra e luz para o mundo, para poder transformar essa realidade. Que Maria Santíssima, nossa mãe, ela que esteve presente também em Pentecostes, ela que já foi portadora desde ali da concepção, né, de Jesus no seu ventre, ela foi portadora desse Espírito Santo, porque ela chega, vai visitar Isabel, ninguém falou nada para ela, né, apontou nada da gravidez, ela diz, como posso receber a mãe do meu Senhor? Tudo isso é através do Espírito Santo. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos clamar sempre, não somente hoje nessa solenidade de Pentecostes, mas no decorrer de todos os nossos dias, das nossas atitudes, quando nós tivermos então ali que buscar uma resposta de algo, peça ao Espírito Santo, reze a Ele, para que Ele possa então te ajudar e te orientar acerca do caminho correto a qual você deve seguir para a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.